pedir ao Senhor que nos ajude nesse pequeno tempo de comunhão que teremos com a palavra nessa hora. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez queremos, diante do Senhor, contar com a sua graça, com o seu Espírito, com a sua bondade, Senhor, sabendo que o Senhor é o maior interessado em tudo aquilo que fazemos, e por isso queremos dizer que não estamos no nosso próprio nome, senão no nome do Senhor Jesus Cristo, que aqui estamos, que aqui nos reunimos, e que a intenção, Senhor, do nosso coração é que o Senhor nos edifique um pouco mais essa noite, que o Senhor abra para nós os olhos do nosso entendimento, que a sua palavra possa falar, Senhor, ao nosso espírito, ao nosso coração, passar pelos canais do nosso entendimento, que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja transmitir a nós, através da sua palavra. Pedimos a sua graça, Senhor, a ajuda do seu Santo Espírito. Sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Por isso queremos te lembrar nessa noite que o Senhor certa vez disse que edificaria a sua igreja e as portas do Hades não prevaleceriam contra ela. Então oramos, Senhor, edifica a tua casa. Amém. Avança com o teu propósito, passa à nossa frente, faça a tua vontade. Nós oramos, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, como aquelas cinzas, Senhor, guardadas da novilha vermelha, posta, Senhor, para os pecados que aconteceriam depois do sacrifício de Cristo. Nós queremos estar debaixo, Senhor, da proteção do teu sangue e também do teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos, pedimos a sua ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, acompanhem comigo, por favor, Hebreus, 2 de Pedro, capítulo 1. Nós pretendemos, irmãos, com a ajuda do Senhor, a partir de hoje nós vamos estar dando início a uma nova série, ainda dentro da Cristologia, que é o assunto que os irmãos têm acompanhado durante esse tempo. Dentro da Cristologia nós vamos estar dando início a uma nova série que podemos chamar das provisões da cruz. Nós sabemos que dentro da Cristologia existem algumas subdivisões, não é? Essas subdivisões, a primeira parte central da Cristologia é a própria pessoa do Senhor Jesus. Mas a Cristologia também trata a questão da sua obra. E a parte da pessoa de Cristo, os irmãos já têm compartilhado, não é? Já há algumas semanas, alguns meses, tem se falado bastante sobre esse assunto. Bastante. Claro que nunca é suficiente, mas tem se compartilhado bastante. Nossa intenção agora é avançar com uma nova série, mostrando esse segundo aspecto dentro da Cristologia, que fala sobre a obra de Cristo. E nós vamos ver que isso é de muita importância, porque o Evangelho, ele tem como centro, né, a pessoa de Cristo, mas não somente a pessoa, também a obra. E a porta de entrada ao propósito de Deus é o Evangelho. Nós vamos ver que o Evangelho é a ferramenta que Deus utilizou para introduzir o homem ao seu propósito, não é? E nessa ferramenta nós observamos que existe aí dentro tem a pessoa de Cristo e também a sua obra, né? Como já tivemos vendo o aspecto da pessoa, né, mais na questão da divindade, nós vamos ver um pouco hoje e daqui para frente um pouco mais sobre a sua obra. A obra é tão importante quanto a pessoa. Claro que não pode haver obra primeiro sem a pessoa. Primeiro a pessoa.
né? Primeiro precisa estar claro para nós acerca da pessoa. Nós temos uma dificuldade muito grande hoje dentro da cristandade, que pouco se compreende sobre a pessoa de Cristo. Muitos irmãos acreditam que a mera experiência subjetiva é suficiente para dizer, bom, eu já conheço a Cristo, né? E não sei se teríamos a ousadia de dizer como Paulo, eu sei bem quem tenho crido. Paulo sabia bem, né? E essa palavra saber, no grego é muito significativa, né? Que fala, a palavra utilizada é roidá, que é um saber interior, é um saber espiritual. Não é só conhecer de ouvir falar. Ele realmente conhecia, né? Por isso ele utilizou essa frase. E muitas vezes o que nós fazemos é que achamos que a primeira experiência cristã que temos, quando entramos na vida eterna, que é conhecer a Cristo de maneira ainda fundamental, né, nós achamos que essa primeira experiência ela é necessária e é, né, mas que toda a vida cristã vai depender dessa experiência, como se toda a vida dependesse apenas dessa primeira experiência. Mas nós vamos observar que as próprias Escrituras nos exortam a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, a pessoa de Cristo é de fundamental importância conhecer. Porque se somos cristãos, estamos identificados com Cristo. Amém? Esse é o primeiro aspecto. O segundo está relacionado à sua obra. E qual é a importância disso? A importância disso é que todo o propósito de Deus está descansado nessa obra. Na obra de Cristo descansa todo o propósito eterno de Deus. Por isso que na cruz as suas últimas palavras foi estar consumado. Ou seja, que a partir daquela obra, o que Deus intentava fazer com o homem, Ele poderia fazer a partir daquele momento, porque tudo estava realmente feito na cruz de Cristo. Nós vamos entender isso por vários capítulos, se o Senhor nos permitir, né? Estarmos juntos em comunhão, estaremos nós, os irmãos, compartilhando sobre essa série chamada As Provisões da Cruz. Na sua obra há a provisão da sua cruz, a provisão na sua ressurreição, a provisão na sua ascensão, e também ele subiu ao lugar mais alto e se assentou à destra da majestade. E também há a provisão. Todas essas provisões que foram ganhas, que foram vencidas por nosso Senhor na cruz, a igreja tem participação direta e efetiva. A vitória e a vida da igreja depende dessa obra. Se a igreja não tem essa obra, né, ou se só subjetivamente se compreende que somos cristãos, isso é satisfatório, isso é suficiente, nós vamos ver que estamos redondamente equivocados. Deus, para levar o homem ao seu máximo propósito, Ele trabalhou, Ele fez um trabalho intenso, e nós vamos ver verso por verso, que todo esse trabalho é para introduzir o homem à realidade que Deus deseja introduzir. Mas para que o homem seja introduzido aí, ele precisa tocar em tudo isso que foi ganho, que foi vencido por Ele. Então a obra de Cristo é de fundamental importância. Se a igreja não desfruta da obra de Cristo, ela vai desfrutar da filosofia, ela vai desfrutar das doutrinas, dos ventos de doutrina, ela vai desfrutar das modas. Entende? Isso é tão importante quanto conhecer a pessoa. São dois assuntos que precisamos separar um pouco no momento, porque a cristologia em relação à pessoa está mais fundamentada na questão de Cristo ser divino, não é? Dele também ser humano, né? Das profecias messiânicas, mais de 300 que tem cumprimento apenas nele. Entende? Toda a questão relacionada à pessoa faz um amarrado aí, deixa bem amarrado acerca de quem estamos seguindo. O Cristo que estamos e no qual estamos, ele tem o testemunho das Escrituras Sagradas. Por isso é importante conhecer primeiro a pessoa. E as Escrituras Sagradas, o Pai, o Filho, o Espírito, por meio, né, dos apóstolos e também por meio dos profetas, dão testemunho de quem é essa pessoa. Nós temos o testemunho dessa pessoa. Nós não precisamos do Cristo da Nova Era, porque nós temos o Cristo das Escrituras. Amém? Isso é fundamental. Isso é matéria fundamental. Né? Essa é a porta de entrada. Mas depois que entra, irmãos, existe um procedimento. Existe uma questão de como devemos andar na casa de Deus, como frutificamos na casa de Deus, como esse assunto de vitória, como é esse assunto de viver em Cristo, de estar nele, etc, etc, etc. Então isso está ligado à obra.
Então temos que pôr muita atenção aqui. Então vamos começar com essa parte que fala sobre a centralidade de Cristo e da sua obra na cruz. A centralidade de Cristo e da sua obra da cruz constitui, digamos, o primeiro e a introdução da série que vamos levar daqui para frente, né? Os outros irmãos também estarão compartilhando sobre esse tema, que ainda está dentro da cristologia. Lembra-se que a cristologia é a pessoa e a obra do nosso Senhor. A pessoa é muito importante, tivemos vendo vários aspectos da pessoa do nosso Senhor, agora vamos ver a questão da sua obra. Obviamente que hoje ainda não vamos entrar na questão da obra em si, nos detalhes da obra, mas vamos ver de forma introdutória a importância de se compreender isso, irmão, e como de forma fundamental o Senhor precisa ganhar aquilo que chamamos de ouvido. Por mais incrível que pareça, a obra de Deus começa com o nosso ouvido. Tudo vai depender da maneira como nós ouvimos. Tudo vai depender da disposição em que nos encontramos diante do Senhor para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Entenda isso, esse é um princípio da edificação da casa de Deus. Em todo o Testamento, todo o Antigo e o Novo Testamento, sempre Deus apresentou esse princípio. Sempre quis ganhar primeiro o ouvido. Entende? Porque é do ouvido onde tudo começa. Quando você tem os ouvidos tapados, então pode ser que você vai cair na asneira de reproduzir uma obra já pronta. Mas se tivermos os ouvidos destapados pelo Senhor para ouvirmos o que Ele precisa nos dizer, então nós vamos observar que é necessário apenas crermos naquilo que Ele já realizou e em sermos introduzidos de verdade naquilo que Ele quer nos introduzir. O primeiro texto que eu queria ler, retorno ruim. O primeiro texto que eu queria ler é esse que fala no capítulo 1 de Pedro. Vamos ler 3 textos aqui inicialmente, observando o propósito de Deus em fazer o homem ser participante dele mesmo, né? Esse é o âmago e a parte mais central da questão. O que Deus fez ao salvar o homem não foi colocar um homem bom na terra para produzir coisas boas. Deus sabe que o homem não é capaz de produzir coisas boas. O Evangelho vai diametralmente contra a essa mentalidade. Entende? A mentalidade de produzir alguma coisa boa na terra, tendo uma natureza maligna, é totalmente oposta ao Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, ele mostra que nesse segundo aspecto que fala sobre a morte de Cristo, esse aspecto da obra, entende? A primeira coisa que a gente vai entender é que a morte de Cristo introduz na cruz e na morte, de fato, tudo que está negativo no universo, inclusive você e eu, né? O próprio diabo, os seus asseclas, todo o sistema do mundo, tudo que está fora, tudo que está dentro do homem, tudo que se opõe de alguma forma a Deus, isso foi tratado efetivamente pela cruz de Cristo. A tua parte ruim foi tratada na cruz de Cristo, a tua parte muito boa foi tratada, a sua habilidade que é maior do que aquela que o seu irmão tem alguns que têm mais habilidade do que outros, isso também foi para a morte, junto com a morte, isso também esteve na morte. O princípio do Evangelho, irmãos, o princípio do Evangelho é que na morte o Senhor matou todas as coisas e tirou, de fato, todas as coisas negativas do universo. Levou com ele para a cruz e aí terminou com tudo que era velho. Isso é o que se fala mais forte em relação à morte. E o que o Senhor fez na ressurreição? Introduzir um novo homem. Introduzir uma nova mentalidade, não a humana, não da filosofia, não o que se acha, o que se pensa e o que se acredita ser melhor. Deus introduziu o seu próprio Filho, matou todas as coisas com ele na cruz de Cristo e introduziu o novo a partir da ressurreição. A morte e a ressurreição, que é o centro da obra de Cristo, serve para isso. A morte para tirar tudo que é bom de você e de mim. Tudo que é bom, bom mesmo, né? E também ruim. Porque aquilo que é bom em nós é fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Por mais que seja bom, tem uma natureza excessivamente, essencialmente, substancialmente maligna. Então Deus teve que pôr um fim a essa história. E a cruz de Cristo representa o fim da história da raça humana, daqueles que se uniram ao diabo, do próprio diabo e etc. Tudo que é negativo, tudo que se pôs contra Deus no universo foi tratado na cruz de Cristo. Na morte de Cristo morreram também todas essas coisas, inclusive a própria morte.
Vocês já ouviram falar da história da morte da morte? Essa também foi aí. Mas na ressurreição, o Senhor introduz agora um novo homem. Agora tudo começa de novo, a partir de Cristo Jesus. Amém? Essa é a visão fundamental e essencial do Evangelho. E o Evangelho é necessário porque Deus precisa levar o homem à condição que Ele quer, né? E nós vamos ver um pouco dessa condição aqui antes de entrarmos em detalhes acerca do Evangelho. Esse texto de Pedro, de 2 Pedro, vamos ver alguns pontos aqui importantes. Simão Pedro, servo e apóstolo, é 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que estão conosco, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja a afirmação apostólica acerca da divindade de Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. E novamente ele fala, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém. E aqui segue o texto-chave, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para quê? Para que por elas fiquei participantes da natureza divina. Nós vamos observar que a expressão promessa sempre é uma expressão utilizada no Antigo Testamento. Claro que ela aparece no Novo, mas os apóstolos, quando pegam essa palavra, eles já mostram ela num significado mais expressivo, um pouco mais profundo. Que promessa no Antigo Testamento sempre teve ligado àquilo que Deus falou com Abraão, e é exatamente isso, né? De que seria bendita todas as nações da terra, de que os introduziria naquela terra, etc. E se você está no Antigo Testamento, você não tem muita noção do que aconteceria. Bom, parece que a promessa realmente é apenas introduzir o povo na terra e aí tudo está terminado. Tipologicamente está, mas a realidade ainda não está cumprida, não é? Então, quando os apóstolos, que eram também judeus, eles sabiam bem, quando eles ouviam a palavra promessa, eles sabiam bem do que se tratava. Só que você vai ver que eles começam a tomar essa palavra promessa e começa, depois de promessa, a acrescentar uma outra palavra, Cristo. Eles entendem que a promessa é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque, por exemplo, se aquela terra que foi introduzido o povo de Deus desde o Egito, né? E passaram por todas aquelas jornadas, por aquelas 42 jornadas em 40 anos de caminhada, e depois aquela segunda geração foi introduzida naquela terra. Aquela terra é uma figura de Cristo, concorda? Aquela é a terra do repouso, não é? Aquela terra é uma figura de Cristo. Então a plenitude daquela terra também é a plenitude de Cristo. Amém? Amém? Então, na verdade, o que o Senhor está nos mostrando agora no Novo Testamento é que Cristo é essa bênção, é que Cristo é essa promessa, que Cristo é essa virtude. Quando ele fala aqui, acompanhe comigo por favor, pelas quais, ao verso 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes. Deus sabe, irmãos, que a única maneira de fazer o homem participar dele é dando a ele aquilo que é próprio da sua natureza. Se Deus quer do homem, se Deus quer um homem andando e sendo, na verdade, como Cristo foi, ele precisa participar a própria natureza de Cristo, esse homem, concorda? Não é suficiente para Deus apenas fazer o primeiro aspecto da obra, não é? De introduzir o homem à vida eterna, e depois deixar o homem ser conduzido por ele mesmo
ou pela ajuda da Bíblia, entende? E buscando fazer as coisas certas e recusando as erradas. Deus nunca planejou isso para o homem. Deus nunca planejou para o homem fazer as coisas certas e resistir às que estão equivocadas. Essencialmente não. Isso pode entrar como aquele carro que você compra, depois você põe um rádio, põe um negócio, põe outro. Você pode entrar como acessório. Resistir o que é errado e aceitar o que é bom. Muitas vezes o que parece para você bom, para Deus é muito errado, é muito equivocado. Por isso que Deus não guia o homem por aí. A primeira coisa que Deus entendeu que eu precisava fazer com o homem é fazer ele participar da sua própria natureza, natureza divina. Por isso que ele diz aqui que essas promessas, né, essas grandíssimas e riquíssimas promessas, né, e aí quando ele fala da promessa, então ele introduz agora esse ponto que é muito importante, que é a questão de participar, fazer o homem participar da natureza divina. O Senhor não está falando nada novo aqui. O que ele está fazendo aqui é uma reprodução de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e faça o quê? E domine. Lembram desse texto, irmãos? Por que Deus precisava que o homem fosse feito à sua imagem e à sua semelhança? Porque Deus, ao criar o homem, já havia uma resistência fora. Deus, quando cria o homem, Deus está ciente da resistência que já existe no universo. Então ele não pode criar um homem apenas um homem. Ele precisa criar um homem à sua imagem e semelhança. Ele precisa começar a fazer com que esse homem, de alguma forma, já, sabe, na sua intenção, participe dele. Ainda que ele não havia tocado na árvore da vida, porque era uma questão voluntária. O homem precisava tocar naquela árvore para receber vida em forma de alimento. Não é? Mas você vê que ele já está desenhado. Deus já o fez. Deus não faz marionete, já não fez um homem pronto para não pecar. Deus deixou um homem livre, verdade? Deus deixou um homem livre, mas já fez ele com um desenho específico para atender uma demanda específica. E qual era essa demanda? A demanda é que esse homem, Deus queria com esse homem tratar o seu inimigo, como ainda quer. Deus queria com esse homem tratar o seu inimigo. Por isso que diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e em seguida diz, e domine. Esse homem precisa exercer domínio, mas ele não tem condição de exercer domínio contra um querubim ou contra nenhum outro anjo, não é? A sua natureza é inferior, ele não tem condição de fazer isso. Então o Senhor já o faz, já o constitui de forma própria, desenhado para atender uma demanda específica. Então quando o Senhor fala em Pedro que nós participamos da natureza divina, nós estávamos falando aos irmãos de Cabo Frio na semana passada, exatamente naquelas questões de essência e natureza que tivemos vendo, né? Que a essência é algo que fala mais do interior e que identifica o ser, né? Aquilo que constitui o ser, que faz com que o ser seja aquilo que ele é, está ligado à sua essência, né? Então a essência divina, a essência única no universo, que é a essência divina, não é? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo participam da essência divina e por isso são únicos no universo. Não existe uma quarta pessoa que participa dessa essência. A essência é aquilo que constitui o ser. Nós estivemos vendo isso. E faz com que ele seja de tal forma. E o que o diferencia desse ser para aquele ser? Né? A sua essência já o diferencia e também a sua natureza. Porque a natureza está ligada à forma específica do ser existir. Se um ser tem uma natureza específica, uma essência específica, como um ser angelical, por exemplo, se a sua essência é angelical, o seu modo de ser, que é a sua natureza, também é angelical. Entende? Um anjo não pode se comportar como uma planta. Por quê? Porque ele é de essência e natureza angelical e uma planta é de essência e natureza o quê? Vegetal. Nem mesmo um homem. Então o que ele está querendo nos dizer quando ele fala de participar da natureza divina? A essência constitui o ser. E a natureza é o modo do ser existir, do ser aquilo que ele é. Então o que Deus quer conosco exatamente? Que sejamos igual, idênticos, semelhantes, como é o seu Filho,
Porque a natureza aí está ligada ao caráter. Quando a gente fala assim, irmão, Deus quer que sejamos como Ele. Um irmão novo que ouve essa palavra fala assim, ué, que é isso? Os irmãos estão falando que a gente é Deus também? Não, nós estamos fazendo a distinção. Não é? A essência humana é diferente da essência divina. O homem essencialmente é humano. E Deus é essencialmente divino. Né? Por essência e por natureza, nunca o homem vai chegar a ser Deus, não há possibilidade, são distintos por essência e por natureza. Mas a natureza, mais especificamente falando, é o modo particular do ser existir. Deus tem uma maneira de existir, irmãos. Ele não é só onipresente, onisciente, ele não é só transcendente, também como é imanente. Não é? Não é assim que fala o Deus, por exemplo, os muçulmanos? Né? Eles acreditam que o Alá é um Deus transcendente e que não pode ser imanente. O erro do cristianismo está em trazer Deus para perto. Ele é muito grande. Então parece que aplica-se aqui, o que está se vendo aqui é a questão da soberania. Realmente Deus é muito grande, é soberano. Mas esse Deus soberano tem um caráter. E esse caráter faz parte agora da sua revelação. Quando você vê Deus se revelando, você está vendo o seu caráter, você está vendo a sua natureza, você está vendo como Ele vê as coisas, entende? Como Ele age diante das coisas, como Ele estabelece princípio, como Ele se move, entende? Às vezes você vê uma pessoa num certo comportamento e fala assim, esse camarada tem uma natureza difícil. Você utiliza essa palavra natureza difícil porque você está identificando a natureza com o comportamento dele. O nosso Deus não é somente algo tão transcendente que não se pode tocar. Ele também é imanente. Entende, irmão? Ele não só está acima de todas as coisas, como ele está também entre todas as coisas, ainda que não é o erro, não podemos cometer o erro do panteísmo, que ele é a soma das coisas. Ele está em todas as coisas e as sustenta. Teu rim funciona, teu coração bate, não é? Você fala, você anda, tudo isso por equilíbrio e por dispensar de vida específica de Deus. Você não pode dar continuidade. Ninguém pode dar continuidade à vida. Ninguém pode sustentar a vida. Não é só arroz e feijão que te sustenta, não. Entende? Você pode até deixar de comer arroz e feijão, que Deus pode continuar te sustentando. E você pode morrer comer arroz e feijão. Por que funciona tudo? Porque Deus está sustentando a criação. Amém? Então isso é prova de que Ele está imanente. Mas na sua imanência você começa a observar o seu comportamento. A maneira como Ele se comporta. Isso está ligado a caráter, irmãos. Deus tem um caráter. Por isso que o hipercalvinismo está redondamente equivocado. Deus não destinou uns aos céus e outros aos infernos. O homem vai para o inferno porque ele gosta de lá. O homem vai para o inferno porque está caminhando com as suas próprias pernas para lá. Não existe esse determinismo de Deus ter colocado o homem lá. O caráter de Deus, do Deus que nós conhecemos, não é esse. Porque se ele fosse apenas um Deus transcendente, dificilmente saberíamos se realmente é assim ou é assado. Mas ele se manifestou. E cheio de graça, cheio de verdade, cheio de amor, cheio de misericórdia, etc, 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 etc. Esse é o caráter de Deus. E esse caráter é apresentado no seu Filho. Ele é a representação exata da Trindade. É Ele quem vem com esse caráter. É Ele quem nos mostra. Por isso que no início, quando fomos constituídos, façamos o homem a nossa imagem. Quem é a imagem? Quem é a imagem? É o Cristo, é o Filho de Deus. Façamos conforme Ele. Está vendo? Por quê? Porque eles vão também ter que participar desse comportamento. Então o desenho precisa ser específico. Precisa ser exatamente como ele é. Ter a imagem de Cristo para também participar na vida ativa da sua natureza. Quando o homem pecou, ele perdeu realmente essa condição. Não é? Ele perdeu essa condição, mas na cruz de Cristo o velho é derrotado, né? O velho vai para a morte e começa tudo, se começa de novo a partir de um novo princípio. Cristo agora diretamente é introduzido como a nova criação. E nós nele e ele em nós. Amém? E tudo que desfrutamos dele. Pessoa e obra de Cristo então aparece aqui como centro desse trabalho de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante.
Você vai observar que o Adão ele tinha apenas a natureza humana, mas depois que ele cai, aparece nele uma segunda natureza. Verdade, irmão? Sim ou não? Amém. E em nós aparece uma segunda natureza também? Pode aparecer. Sim ou não? Sim. O assunto é que tudo foi tratado na cruz. Mas a realidade é que desfrutamos tudo isso quando estamos nele. Amém? Amém. Se a gente compreender bem isso, nós vamos começar a mudar o nosso nível de oração. Nós vamos começar a orar para que o Senhor nos tire essa pedra, como foi Pedro, no caminho de Jesus à cruz, que o Senhor tire essa pedra que somos nós, que o Senhor remova do lugar essa pedra e estabeleça o segundo, e coloque Cristo, nosso substituto, no nosso lugar. Porque aquilo que somos naturalmente, essencialmente já está reprovado por Deus. Deus já não tem mais participação nenhuma com o que você é naturalmente. Por favor, entenda isso. Sou dogmático sim em relação a isso, porque isso vai contra o Evangelho. E se for contra o Evangelho, não vai haver realidade de Deus. Porque o Evangelho, repito, é a ferramenta que Deus introduz à vida. Então, como é que se compreende o Evangelho? Se compreende o Evangelho da seguinte forma: entendendo que o Evangelho é a provisão de Deus para um miserável, que não tem nada para acrescentar, senão só para prejudicar, só para servir de pedra de tropeço. Então, tudo que é bom e tudo que é ruim em você faz parte de uma natureza. Que natureza é essa? Humana. Mas não somente humana, ela foi danificada pelo pecado. E por quem que ela foi danificada? Lá na introdução do velho homem, lá ainda em Adão, lá no início. Não foi assim? Por isso que às vezes você se pega em alguns comportamentos que você não entende por que você ainda tem esse comportamento. Eu ainda não entendo por que alguns comportamentos aparecem em mim. E na verdade não são próprios nem da natureza humana. São totalmente identificados com a natureza maligna. Você já conseguiu identificar alguma coisa maligna em você? Já vi muitos testemunhos, irmão, falar assim: irmão, o Senhor Jesus fez isso, fez aquilo. Você já percebeu o diabo fazer alguma coisa em você? Você já percebeu algum tipo de comportamento que você tem que não condiz com Cristo e ainda nem com a natureza humana? Nunca vocês perceberam isso, verdade? É esse o problema que nós temos. A gente não percebe que muitas das nossas ações são excessivamente malignas. Elas não têm fundamento. Adão, quando foi feito, ele não tinha essas coisas. Adão, quando foi criado, você nunca vai ver Adão falando mal de ninguém. Adão não xingava palavrão, irmãos. Irmão, não havia palavrão na época, nem fazia nenhuma outra coisa negativa. O que Adão fez foi muito específico. Deu ouvido à sua mulher e tomou daquela árvore liberalmente. Por vontade própria. Ela foi enganada e ele, por vontade própria, tomou da árvore. Depois você começa a ver, então, comportamentos. Aí o fruto deles, um mata o outro. Mas antes do pecado não eram assim. O que eu quero dizer com isso? Que é a prova cabal de que a natureza maligna foi enxertada na natureza humana, e se a natureza humana hoje, ainda que tudo isso foi tratado, esse aspecto negativo, foi tratado na cruz de Cristo, se num momento você descuida e dá lugar para a sua carne, eu dou lugar para a minha carne, imediatamente você aparece diante das suas narinas, você sente o cheiro da carne podre, eu sinto o cheiro da carne podre. É a natureza maligna, é o diabo, irmãos. A quem nós vamos botar essa conta? A quem vamos dar essa conta? Dos tipos de comportamentos equivocados que temos. Essa é uma coisa do velho homem, mas sabe quem é o velho homem, irmãos? Foi o homem que Deus fez infectado pelo diabo. Esse é o velho homem. Então o Evangelho é o poder de Deus para a destruição dessa fortaleza. Esse é o Evangelho. Mas se esse Evangelho não é aplicado, se ficarmos na linha filosófica de que eu acho isso, eu entendo aquilo, eu penso aquilo outro, entende? Vamos ficar como navios anal, sabe? Como barcos anal, que vai para lá, vem para cá, folhas ao vento, doutrinas de vento, sabe? Não tem efeito contra isso que foi depositado na nossa carne. A obra foi efetiva, perfeita, uma vez por toda. Não precisa ser feita outra obra semelhante a essa, e nunca será feita. Foi uma obra só e perfeita, a que o Senhor Jesus fez. Não é? Agora precisa ser
de forma coerente, correta, aplicada. Aplicada. Amém? Amém. Isaías 55, vamos dar uma olhada? Isaías capítulo 55. Irmão, nada pessoal do que estamos falando. É que para se falar do Evangelho, para se falar do Senhor, irmãos, realmente nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Até para que a gente fique numa posição mais confortável para entendermos o quanto nós ganhamos em Cristo. E quanto não somos nada em nós mesmos. Amém. O Evangelho tem essas duas facetas. Ele mostra quem Cristo é, ao passo que também mostra quem você é. Amém. Alguém que diz que conhece muito o Senhor, mas está cheio de si mesmo, não conhece bem. O Senhor é como um espelho que é colocado diante de nós. Se você tem a visão de quem o Senhor é, você vai ter a experiência de Pedro, né? Quando caiu diante dele, falou assim: ausenta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Duas verdades ele estabelece ali. Ele mostra ali: ausenta-te de mim, Kyrios, Senhor. Ele reconhece o Senhor Jesus, e nunca essa palavra tinha sido falada até então, né? E a segunda é: porque eu sou um pecador. Então um cresce e o outro desaparece. Isaías capítulo 55, falando dessa questão da natureza, irmãos, falando dessa parte relacionada à natureza, que está relacionado ao comportamento, você vai observar que a vida do Senhor Jesus foi uma vida com um comportamento diante de Deus. Ele disse que não fazia nada por si a não ser aquilo que via e que ouvia do Pai. O Senhor Jesus tem um comportamento típico, divino, ainda que na terra. Ainda que não vem para vencer como Deus, mas como homem, você está olhando um homem e fala assim: esse é o homem que Deus quis ter, esse é o homem que Deus desejou, esse é o homem que está no coração de Deus, esse é o homem que está no propósito de Deus, esse homem que está andando aí. Né? Esse homem tem um comportamento próprio, ele tem uma natureza, ele é uma imagem, ele expressa uma realidade que não é somente ele mesmo. Né? Ele está representando ali o próprio Pai, a própria Trindade está sendo representada ali. É um homem perfeito, mas não é só um homem. É um homem que tem um comportamento perfeito de Deus. Essa é a natureza de Deus que está sendo apresentada na terra. É isso que Deus quer ver. A gente precisa fixar nesse ponto, irmão, como um ponto fixo. O que é para você um padrão do cristianismo? O que para você é aquilo que Deus mais gostaria de ver na face da terra? O seu? Esse é o padrão. Entende? Por isso que toda vez que fazemos alguma coisa, toda vez que nos comportamos de alguma forma, nós precisamos perguntar a nós mesmos: é esse o padrão? É esse o padrão? Ó, irmão, mas eu fiz isso aqui, essa foi a das melhores intenções. Essa pode ter sido a melhor intenção, mas é o melhor padrão? Irmão, essa foi a saída que eu encontrei. É Cristo essa saída? Sempre a pergunta está voltada sempre para esse mesmo ponto. Porque foi esse o padrão que Deus estabeleceu. Essa é a natureza de Deus. Ou seja, esse é o seu comportamento. Essa é a sua forma. Essa é a sua maneira. Entende? É isso que Ele quer ver. Por isso que na transfiguração Ele imediatamente interrompe a Pedro naquela obra que Pedro queria fazer e fala: este é o meu filho amado. Este é o meu filho. Né? É nele que me compraz, é nele que tem o testemunho do filho, do pai, testemunho do pai, né? Acerca do seu filho. E o Senhor acrescenta: a ele, irmão, tem um segredo aí. A ele ouvir. Porque se a gente quiser participar dessa natureza efetivamente, em vida, vamos ter que ouvir. A casa é, na figura desde o Antigo Testamento, é esse mesclar de Cristo conosco. Entende? A porta da casa é o Evangelho. Ninguém pode ser introduzido à realidade da vida e da igreja em si, a não ser pelo Evangelho. Correto? Amém. Amém. E o Evangelho é a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Essa é a boa nova de Deus, a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Agora, qual é a chave? Qual é a chave? Temos a casa, temos a porta, mas precisa de uma chave. Precisa de uma senha.
E esse é o princípio que Deus estabeleceu desde o Antigo Testamento. A Ele ouvir. O que nós temos hoje, a dificuldade que a igreja tem hoje é exatamente nesse ponto, ouvir. Entende? E não é ouvir qualquer coisa. Existem questões específicas que estão ligadas, entende? A esse ouvir. Quando nós ouvimos, é que por trás desse investimento de palavra que o Senhor está dando, o Senhor quer um resultado. Entende? Então o seu povo precisa ouvir, porque é a partir do ouvir que o seu povo é introduzido na realidade. Por quê? Por que seria assim? Porque a obra que o Senhor nos fala e nos manda ouvir, entende? É a obra que Ele realizou em Cristo. Então, para que entremos nessa obra, precisamos o quê, irmãos? Repeti-la? Fazer o que Jesus fazia? Imitá-lo? Andar como Ele andou? Não, a natureza humana não vai ser capaz disso. O que o ser humano precisa fazer é ouvir. Qual foi a experiência do novo nascimento? Não foi pelo ouvido? Amém. Muitas vezes você escutou o Evangelho, mas teve um dia que você ouviu. Não foi? O Senhor falou e te convenceu por essas palavras. E você vai entender que a fé vem pelo ouvir. A obra que nós estamos inseridos é uma obra de edificação até a segunda vinda do nosso Senhor. Não é? Mas que tipo de edificação está sendo feita na terra? É uma edificação que está sendo feita, que está ocorrendo pela duas letrinhas. Pela fé. Fé em quê? Naquilo que precisa ouvir primeiro. Se não ouvir, não tem fé. E se não tiver fé, não tem entrada. Então essa é a senha. A gente pode falar de realidade, pode falar até amanhã de realidade. Na vida da igreja, a gente vai falar que localidade tal age assim, mas não tem vida aqui, outro tem vida lá, outro tem vida. Nosso negócio é esse. A gente é quase especialista, são quase as mesmas perguntas que a gente ouve dos irmãos. Né? Porque você olha para as escrituras, vê os anos passando e você não... Parece que a realidade do que se fala não se vê. Se houve até um nível bom de compartilhar, de palavra, muitos irmãos falando, muitas conferências, pouca vida, pouca realidade. Entende? Mas a questão toda é que o Senhor precisa ganhar o nosso ouvido, irmãos. O Senhor precisa tocar o nosso ouvido. Precisamos ouvir a palavra de uma forma diferente. Porque exatamente essa palavra que nos introduz a essa realidade. O que essa palavra fala é acerca daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez. Quando você ouve, quando você crê, você é introduzido pela fé nessa realidade. O que faz o Espírito Santo depois de Cristo ter realizado a obra de morte, ressurreição, ascensão e assentado à destra? Nas alturas, enviou com o Pai o Espírito. E por serem inseparáveis, veio junto com o Espírito, veio o Pai e veio o Filho habitar dentro de nós. E a obra do Espírito Santo qual é exatamente? Ao que não conhece, convencê-lo, não é? Do pecado, da justiça e do juízo. Em relação à obra que Cristo fez, esse depósito que faz parte da morte, na obra de Cristo que faz parte da morte, ressurreição e ascensão, as provisões desse depósito, porque tem muita riqueza aqui, não estamos entrando ainda em detalhes, isso vão ser capítulos mais para frente, mas queremos entrar em parte por parte, se o Senhor permitir. Mas toda essa riqueza, quando o Espírito Santo veio, ele trouxe toda a riqueza da vitória de Cristo, irmãos. Tudo veio, nada ficou fora. Entende? Agora, como ele pode aplicar essas realidades no seu povo? Ganhando o seu ouvido. A questão é, estamos dispostos a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer? Será se o nosso coração considera as palavras como elas são e de fato são de Deus? Ainda que pode ser falado na boca de um ou de outro, mas como palavras de Deus? Se considera diante de Deus, porque são essas as palavras que te introduzem à realidade. Deus não tem nenhum outro caminho. Então, uma grande diferença em você escutar a palavra e você pôr atenção e ouvir. Eu também. Em Ageu, novamente aparece esse princípio. Estavam num problema sério lá, vocês lembram, né? E o Senhor falou para Zorobabel que ele precisava ouvir, e teve um momento que ele ouviu, e diz que temeu Zorobabel, e o Senhor levantou o seu espírito, e o espírito do resto de todo o povo.
mas começou pelo ouvir. Precisa haver a consideração do ouvir. E esse ouvir aqui, ele não está ligado somente à questão de obediência. Alguém fala, Senhor, fala que eu vou te obedecer. Não vai obedecer nada. Não vai obedecer. Não vem com essa conversa que não dá. Não vai obedecer. A sua natureza não vai deixar você obedecer. Capítulo 6, 7 e 8 de Romanos. Pode tocar isso até amanhã de manhã. Você vai ver que não vai dar para você. Não deu para Paulo. É mais do que isso. A obra é que ao ouvir, uma natureza é produzida no ouvir. Entende, irmãos? Vamos ver primeiro aqui o capítulo 55 de Isaías, e depois nós vamos considerar mais algumas coisas sobre isso. 55 de Isaías. Veja a insistência, irmão, nesse assunto, desde as profecias do Antigo Testamento. 55 de Isaías, versículo 1, diz assim: ó vós todos que tende... Ninguém vai querer ouvir se não tiver. Às vezes a gente acha assim, puxa, irmão, eu não sei qual é o problema da igreja. Uma falta de sede, irmão. Entende? Uma falta de sede. Política, tem um monte querendo fazer. Ser político, irmão, fica fácil na igreja ser político. Eu faço isso, faço aquilo. Irmão, você não tem realidade, você não tem vida, você não presta para nada. Tem que haver sede, a coisa tem que sair das entranhas. Entende? Entende por que os processos que o Senhor nos coloca? Sabe? Porque assim é a nossa natureza, assim é o nosso comportamento, e é esse comportamento que tem que ser mudado. E ele não é mudado por nós. Você fala assim, insistir com Babilônia. Vocês gostam de Babilônia? Senhor, a gente gosta, então fica lá 70 anos lá. Vai ficar lá, vai comer de Babilônia até começar a sair pelos ouvidos. Aí depois, quando já está, Senhor, tem misericórdia, aí o Senhor vai poder. Porque começa a sede, começa a passar os processos difíceis da vida, então começa a sede para sair daí. Então começa o clamor, Senhor, tem misericórdia de mim, meu Deus, estou miserável. Quando você está fraco, é a melhor fase da vida cristã, é quando está fraco. Porque quando você está fraco, né, é que você daí fala assim, realmente não há condição. Não é que é bom ser fraco, bom é estar em Cristo. Amém. Amém? Mas no momento da fraqueza, tem muita gente que é copo de água cheio, irmão. Não tem mais o que botar. Entende? Não tem nada, mas é um copo de água cheio. Você não tem mais o que acrescentar nele. Ele sabe tudo, tudo é com ele, tem experiência de tudo. Se você fala um versículo, ele fala 10. Mas é um problema só, é um problema ambulante. Já viu o problema ambulante? O problema andando? É ele, eu. Mas quando ele é vazio, ainda que o padrão não é ser vazio, mas quando ele é vazio, há uma oportunidade para ser cheio. Amém? E o vazio é que vai pedir, o cheio não vai pedir, mas o vazio vai pedir. Amém. Vós que tem sede, o Senhor está proclamando pelo profeta. Quem tem sede? Né? Quem de nós temos sede? Será que estamos aqui apenas para ouvir mais alguma coisa? Será se algum de nós aqui, será se temos sede? Será se há sede em nós? Isso é realidade, irmão, isso aqui é a palavra de Deus. Será se há sede? Ou estamos cumprindo ou é a missa não no sábado? Precisa haver sede, irmãos. Precisa haver sede. Vós que tem de sede, porque quem não tem sede aqui é interesse. Não é? Sede é interesse. Não há interesse, o nosso coração começa a mornidão nos alcançar. Precisamos pedir o Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe? Que esse é o problema de Laodiceia. Tem compaixão de mim, Senhor. Ser morno é uma coisa terrível. É essa falta de sede. Entende? Vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço. Vinho, leite, alimento. Não é? E diz mais: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer, perdendo tempo. Ouve-me atentamente. Olha, irmãos, ouve-me atentamente. Isso aqui é uma palavra que a gente precisa ficar em cima dela uma semana. Ouve-me atentamente. Precisamos ter ouvidos para o Senhor, ouvidos atentos
ao que Ele quer nos falar. O Senhor quer nos falar muitas coisas. E nós não entendemos que o princípio da transmissão de vida divina é na palavra. É a palavra que gera vida. Entende? Então, quando não há ouvido para ouvir, não há transmissão de vida. Por isso que o Senhor fala, ouve-me atentamente, ouve. Olha o resultado desse ouvir, do que ele fala aqui. Ouve-me atentamente e comei. E comei o que é bom. E a vossa alma se deleite com a gordura. Claro que se ouvimos, então sabemos com quem contamos. Não é? Quem é o seu Cristo, irmão? Quem é o seu Cristo? Qual o tamanho dele? Vai depender do quanto você ouviu sobre ele. De qual o tamanho da sua experiência com ele. Do que você ouve de Cristo e do que você se alimenta dele, é daí que sai o deleite. É daí que sai o deleite e a gordura. Então o primeiro passo é ouvir. Claro que vem primeiro a sede, não é? A sede de quê? Qual é a sede dos evangélicos, vamos colocar assim hoje? Qual é a sede do evangelho? Qual é a sede da cristandade moderna? Fazer as coisas para Deus. Mas não é fazer, já foi feito. A sede tem que ser em ouvir o que ele tem a dizer, porque o princípio é que toda vez que ele fala algo, ele transmite vida no seu falar. Entende? E o alimento está constituído exatamente dessa vida que é liberada pela palavra dele. Amém? Amém. Estão compreendendo isso, irmãos? Amém. Ouve-me atentamente, comei o que é bom. Porque se ouvirmos a ele, vamos comer o que é bom. Se ouvirmos o Faustão, não vai sair muita coisa boa, vai ter muita coisa boa para comer. E diz mais, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Quanta dificuldade de irmos ao Senhor, mas por falta de ouvi-lo. Inclinai os vossos ouvidos e vinde, nos aproxime, irmão, porque começamos a ouvi-lo, começamos a compreendê-lo, começamos a entendê-lo, começamos a entender com quem podemos contar. Você sabe com quem você pode contar? Você está numa obra de edificação que a primeira coisa que é estabelecida quando existe edificação é guerra. Entrou em edificação, entrou em guerra. Em guerra você precisa de dois elementos que são fundamentais: provisão e despesa. Não é? Provisão porque você na batalha precisa estar com alguma provisão para encarar o inimigo. E a despesa? É a perda da própria vida, a perda da própria alma. Em todas as batalhas muitas pessoas morrem. Então tem que haver na guerra essas duas disposições. Tanto de aplicar a provisão, como de saber que muitas vezes na batalha somos feridos. Provisão e despesa. Despesa é o preço da nossa própria alma. Por isso que o Evangelho não permite você ter só provisão. Você tem que pagar o preço. Eu tenho que pagar o preço. Temos que levar a cruz, etc. Está ligado ao preço da alma. Mas qual é a provisão que estamos nessa guerra? Vocês estão em obra de edificação? Amém. Sim ou não? Sim. Estão em obra de edificação? Então, amém. Qual é a provisão que vocês têm para entrar nessa guerra? Porque é uma guerra. Se falar em edificação, está falando em guerra. Você vê que para eles edificarem os muros, o que eles precisavam ter na mão? Uma colher para edificar o muro, e o que na outra mão? Uma espada. Porque quando você entra para edificar em Deus e para Deus, você entra em guerra contra o teu inimigo. O teu inimigo levantará guerra contra você. Então nessa guerra, qual é a provisão que você tem? Qual é a provisão que temos? Cristo, irmãos. Amém? Mas em que nível? Quem é Cristo para você? É alguém que vocês ouviram falar? Não sei se os irmãos estão me entendendo. Amém. Cristo para nós é alguém que ouvimos falar? Nas palavras que ouvimos, nas conferências que participamos. Cristo é aquela pessoa que a gente ouve falar bem dele? Ou Cristo é alguém que está edificado em nós pelo ouvir e pela experiência prática? Então, irmãos, você só vai saber, nós só vamos saber quem Cristo é à medida que ouvimos e de maneira adequada sobre Ele. Então temos que descobrir quem é a pessoa, quem é essa pessoa. Ele é Deus? Ele é divino? Ele é humano? Ele é uma espécie de unção que entrou dentro de uma carne? Ou ele é o próprio Deus encarnado? Quem é esse homem?
Vocês lembram de Mateus 16? Lembra de Mateus 16? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Lá estavam os conceitos de quem era o Senhor. Assim, e vós? A pergunta é profunda. Quem vocês dizem que eu sou? Porque ali existem 4 princípios que governam todo o Novo Testamento e também o Antigo. Né? Ali está o próprio Senhor, a revelação da pessoa do Senhor. Ali está a cruz, ali está a igreja e ali está o reino. Tem essas 4 verdades ali. Logo de cara, Pedro recebe uma revelação de quem é o Senhor. Que maravilha! Uma grande revelação Pedro teve. E por causa dessa revelação, o Senhor começa a falar quem é Pedro. Porque, em base à primeira revelação de quem é o Cristo, Filho do Deus vivo, então agora você pode começar a ouvir falar sobre a igreja, porque você já tem a primeira base. Não é? E quando o Senhor já começa a falar da segunda parte, obviamente que aqui não está tudo. A revelação de quem Cristo é. Agora, Jesus começa a falar sobre a revelação do que é a igreja, né? Fala sobre esta pedra, edificar isso, sobre a revelação que você recebeu de quem eu sou. É sobre essa revelação que eu vou edificar a minha igreja. E as portas do Hades não vão prevalecer contra ela. Mas tem mais 2 pontos aí que Pedro não atentou. Pedro falou, bom, já que eu tive uma bela revelação, vou falar de novo. Porque, né? É igual aquela música que tocamos na semana passada, fluiu na reunião, vou tocar de novo. Vai fluir de novo. Como se o Espírito Santo pulasse de reunião em reunião dessa forma. E quando Pedro entrou de novo, entrou ruim demais. Se ele soubesse, ele ficava calado. Mas foi bom ele ter entrado, que a gente ajudou bastante a gente. E a ele mesmo, principalmente. A revelação que Pedro precisava conhecer também era a respeito da cruz. Tinha a revelação de quem era o Filho, pelo Pai, e o Filho agora começa a falar para ele do que é a igreja. Né? E aí quando ele não entra muito bem, o Senhor começa a falar para ele sobre a cruz, porque depois desse processo que a igreja começar a passar sobre a cruz, ela alcança realidade para estender o reino, que é o motivo, que é a finalidade, que é o objetivo de Deus ainda nessa era. Então tudo, irmãos, começa pelo ouvir. Se a gente não tem ouvido para ouvir, não é possível. Não é possível. E ele continua aqui, por favor. Estava terminando. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma vi. Que interessante, irmão. São profecias direcionadas à salvação que atingiria a humanidade em Cristo. Ouvi e a vossa alma viverá. Mas é interessante que nesse primeiro estágio, quando conhecemos o Senhor, ninguém precisa falar, irmão, você precisa ouvir, você precisa ouvir. Todos sabem que através do ouvir vem a fé de crer nas verdades que estão sendo anunciadas. Essa pessoa se arrepende, se dobra, confessa o Senhor com a sua boca, crê com o seu coração e é salva. Amém? Amém. Mas esse é apenas o primeiro ponto. Essa é apenas a introdução. Agora essa pessoa vai ter que entrar para seguir uma vida que ela nunca andou antes. Ela vai ter que andar num caminho que nunca andou antes. E ela vai ter que continuar ouvindo. Ela vai ter que agora continuar. Ela adentrou a porta e agora vai precisar ouvir aquilo que o Senhor tem para anunciar daqui para frente. Mas o que ocorre muitas vezes? Vem a salvação, ou a vida eterna, melhor dizendo, e depois da vida eterna ouvimos um bocado de coisa, de baboseira, inclusive, e não introduz ninguém a realidade nenhuma. Viramos um monte de religiosos, e mais nada. Entende? E até para complicar a nossa situação, vamos descobrir que alguns versículos falam que a religião é mundo. Nós que tanto tentamos nos proteger do mundo, caímos no laço da religião, e Paulo fala que a religião é mundo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Porque é nesse falar que Ele edifica a sua casa. Essa foi a sua promessa. Eu edificaria a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Deus não edifica a igreja com filosofias. Não edifica com o que a gente acha, com o que a gente pensa. Nem só não edifica. O homem não chega ao nível que Deus quer que ele chegue. Entende? O homem não chega através da sua própria força.
através da sua própria maneira, do seu próprio comportamento. Ele não chega, ele não alcança. São naturezas distintas, ele não alcança isso. Se vocês acompanharem comigo aqui, Lucas capítulo 6. Irmãos, no tempo principalmente que nós estamos vivendo, como nós precisamos ouvir? Porque, irmãos, somente ouvindo é que nós vamos saber com quem contamos. Amém? Amém. Alguém falar para você que Jesus é bom é muito importante. Você mesmo, eu mesmo precisamos provar o quanto Jesus é bom. E esse processo começa pelo ouvir. Se nós não ouvirmos, nós não saberemos com quem contamos. E se não ouvirmos o Evangelho, vamos ouvir outras doutrinas, vamos ouvir outras coisas. Você, por exemplo, às vezes vê um irmão que se reúne em um determinado lugar, não citando nomes, que não se trata de nomes aqui. Mas você já observou que quando você vê um irmão que reúne em determinado lugar, você olha para ele e fala assim, ele é lá de tal lugar, assim, assim. O Sérgio é de tal lugar. Esse irmão aí, ele nunca te falou de onde ele era. Você fala, mas deixa eu ver. Esse irmão é lá de tal lugar, assim, assim. Já viu isso? Não tem? Os crentes não são caracterizados no lugar onde reúnem? Isso é comportamento, irmãos. Isso é natureza. Isso é algo que está sendo transmitido. Só que não é o padrão de Deus. Fala, o Edson reúne nos irmãos da visão da igreja. Está ruim também. O padrão é Cristo. O padrão é como ele andou. É ser como ele é. Alguém olhar e falar assim, diferente esse moço. Pode falar até estranho, não sabe dizer estranho. Identificou Cristo em você. Identificou, esse é da Assembleia, aquele é da Batista, aquele é do Brasil para Cristo, aquele lá. Esse aqui é da visão da igreja. Está distante, irmão? São comportamentos que são apresentados pelo ensinamento que você recebeu. Então aqui você amarra o cabelo assim, ou você deixa ele solto, ou você usa assim, ou você usa sapato, ou usa sandália, e tem uma característica que te representa quando você se apresenta. Mas Deus não trabalha nesse aspecto. O aspecto externo é sim trabalhado, mas desde o interior. O revestimento do templo de Deus começa no interior, né? Então, se o interior está cheio de vida, o exterior também vai estar. Verdade, irmão? Não pode o templo estar cheio por dentro e estar com comportamento ruim por fora. Não pode. Então, não preocupa com o exterior, né? É o interior. É a natureza que Ele nos deu para participar dela e sermos como Ele é. Amém? Amém. Aqui no versículo 17 diz, chegando com eles, capítulo 6, versículo 17, parou num lugar plano e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Interessante aqui que Jesus ainda não havia sido crucificado, muito menos ressurreto. Já existem alguns indícios aqui desse princípio de ouvir ainda no Antigo Testamento. Eles vinham para ouvir e serem o quê? Curados da sua enfermidade. É como se tivessem, irmãos, o ensinamento de que se ouvissem ao Senhor, seriam curados. Esse não tem mais. Nada está se ensinando aqui acerca disso. Você fazer uma exegese do texto, não é exatamente isso que você vai ver aqui. Mas, entre linhas, está aqui, você vê. Eles vinham para ouvir e serem curados. Ou seja, que a cura vinha desde o momento em que eles começavam a ouvir o Senhor. Olha o que diz no verso seguinte, que vai explicar melhor. E serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. 19. E toda a multidão procurava. Irmão, estou falando aqui há 1 hora. Alguém aqui levantou para querer me tocar? Ninguém levantou para me tocar. Você acha que isso aqui é uma coisa
simples do jeito que está registrado aqui, mas não tem uma profundidade aqui? Por que tocar nele? Qual é o sentido de tocar nele? No verso seguinte diz, porque dele saía... Mas quem é que via isso? Não tinha microscópio nessa época. Irmão, tudo começou com ouvir. Muita gente estava aqui nessa multidão, mas muitos não foram curados. Porque não viram sair virtude. E por não ver sair virtude, não tocaram nele. E não tocaram nele porque não ouviram. Irmãos, ali estava um homem, assim como você e eu somos, sem pecado. Ali estava um homem, mas não estava somente um homem. As palavras que aquele homem falava, quando atingiam ouvidos prontos a ouvir, gerava algo diferente. Irmãos, aqui nem sequer o Senhor morreu e ainda muito menos ressuscitou. Mas esse princípio já se encontra aqui. Então, irmãos, daquele homem saía a virtude, por isso queriam tocar-lhes. Entende? Mas por que queriam tocar? Porque havia virtude. E por quê? Como é que você descobriu o que é a virtude? Porque ouviram o Senhor. Há um princípio no ouvir. Não é só escutar, irmãos, alguma coisa. Existe um princípio aqui. E o Evangelho é exatamente isso. O Senhor trouxe o Evangelho, introduziu o Evangelho exatamente com essa cara. Entende? É algo que é para ser ouvido. O que é o Evangelho, irmãos? É a pessoa que... O que tem o Evangelho como centro? A pessoa de Cristo e a sua obra na cruz. Na parte da sua obra, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Temos que ouvir acerca dessa obra. É nessa obra que Deus edifica a sua igreja. É nessa obra que são essas riquíssimas promessas que Ele nos faz participante da sua natureza, ou seja, do seu modo de ser. Queremos ser como Ele deseja que sejamos. Queremos ser como Ele foi, porque esse é o propósito dele, é ser como Ele foi. Esse é o padrão, a fim de que Ele seja o primeiro, ou seja, o primogênito dentre muitos irmãos iguais a Ele, sendo que Ele é o primeiro, Ele é o protótipo perfeito. Queremos ser, irmãos? Amém? Porque esse é o padrão que Deus escolheu para os seus filhos. Não existe padrão inferior a esse. Então tem que ouvir. Mas ouvir o que exatamente? O que devemos ouvir? Algum tipo de estatuto interno de alguma denominação específica? Sabemos quem está certo e quem está errado. Vou me reunir aqui, vou ouvir aqui, ou vou me reunir lá porque aqui está errado. É nisso que estamos. É ouvir aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez. É nessa obra que estamos, irmãos. E é nessa obra que entramos na realidade da vida, não só do novo nascimento ao conhecer sua pessoa, mas da vida de andar como Ele andou, a partir do momento em que ouvimos, e o ouvir gera fé, e a fé introduz a realidade daquilo que Ele fez por nós. Tudo que o Senhor quer fazer, irmãos, é nos revelar o que Ele já nos deu. E Ele só precisa ganhar talvez um ouvido, pelo menos. Vê que você tem uma boca só e 2 ouvidos. Uma figura maravilhosa que temos muitas coisas que precisamos ouvir. E ouvir com fé. E ouvir entendendo que quando ouvimos a palavra já não estamos apenas lendo o noticiário do dia a dia. Deus está querendo nos transmitir as suas realidades através dela. É o único caminho que Deus escolheu para isso. Amém? Amém. Vamos ver mais um texto aqui, por favor. Efésios capítulo 3. Precisamos identificar o Senhor, amém? E precisamos saber com quem contamos. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz que Ele foi feito por Deus para nós, o quê? O quê? Santificação e justiça. Santificação está lá? Tá. Quando
Quando a palavra fala que ele foi feito por Deus para nós, o quê? Justiça. Que outra justiça você vai poder produzir na terra que vai satisfazer a ele? Então, quando você conhece esse texto, por exemplo, você vê que ele é a sua justiça. Amém. Amém? Irmãos, e é simples assim. Se ele é minha justiça, eu o aceito, eu o recebo como minha justiça. A palavra diz que o Senhor foi feito por Deus para nós. Justiça, né? Santificação, redenção. Se há uma redenção que ele foi quem fez, eu vou tentar produzir uma redenção? Jamais, até porque não poderia, né? Mas e santificação? Né? E santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que assim ninguém vai ver o Senhor? Como é que a gente vai fazer? A gente eu estou tão distante da santificação. Como é que vai ser? Ele foi feito para vocês. Santificação, mas se a gente não sabe, vamos tentar produzir a santificação. Entende, irmãos? O que é? Então o evangelho de ouvir é ouvir essas realidades. É ouvir o que o Senhor é, o que o Senhor fez, entende? O que a gente pode contar pela simples fé. Senhor, recebo. Puxa, o Senhor é isso para mim? Não preciso subir a escadaria da Penha de joelho? Não precisa já. O Senhor é isso para mim, é. Sou isso para você, Senhor Jesus. Te invoco, recebo aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor fez para mim. Não estou entrando em detalhes do que o Senhor fez. A obra da cruz é uma obra gigantesca, irmão. Nós vamos ver os capítulos. Nós precisamos começar assim, entende? Não só ver as obras que Ele fez, precisamos ouvir com ouvidos atentos o que Ele fez, não é? E dizer, Senhor, amém, Senhor, recebo, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Quero viver dentro dessa realidade. Qual é a realidade? Daquilo que Ele foi, daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele substituiu você. Senão sempre vamos procurar produzir uma coisa que não se produz. Procurar ser uma coisa que não se consegue ser. Entrar numa realidade que não se entra na nossa força. Deus acabou com os negativos e com os positivos, com todos os nossos créditos, foram lá tratados na cruz de Cristo. Não tem mais como mexer com isso. Temos que crer agora, irmãos. Amém? Essa é uma obra que você tem que crer, irmãos. Não pode mais recuar. Como é que se recua? Porque começa a se acreditar. Já viu qual é o chavão do mundo? Que você ouve tudo que é coisa, tudo que é programa, canal de rádio, televisão aberta. Você já ouviu o que é o chavão? Acreditar em você? Já ouviram isso? Não. Só eu que estou ouvindo isso. Você precisa acreditar mais em você. Acredita em você. Fecha a mão. Acredita em você, no seu potencial. Você pode. Isso é o diabo, irmão. Acredita em você que você vai para o buraco. Confiando em você, você vai para o buraco. Você já não está nele. Amém. Verdade, irmão? Amém. Irmão, nós estamos de pé por Cristo Jesus. Amém. Tão somente. Não existe outra realidade, você está de pé. Não pensa que você faz serviço na igreja, você faz isso, você faz aquilo, você não faz nada. A gente não tem feito nada, irmão. Para estar de pé, não. É a misericórdia do Senhor. É a graça do Senhor. São as suas verdades, é aquilo que Ele realizou e nós temos como provisão para nós. Agora, precisamos conhecer cada provisão que o Senhor tem nos dado. Entende? Essa obra, irmãos, que é a obra do Senhor, é uma obra muito rica. Muito rica. E nós precisamos conhecer cada ponto, cada detalhe dessa obra que foi feita, cada capítulo. É como se ganhássemos uma grande enciclopédia, entende? E onde é que está o fascículo da salvação? Está aqui. Aí você pega aquele, fica com aquilo, o resto vai embora. E a enciclopédia ficou, mas é toda sua. Você só levou o fascículo da salvação. Mas aí tem o perdão dos pecados, tem o apagar das manchas, né? Tem a cédula que foi rasgada que era contra nós. Vocês têm conhecido isso? Tem o velho homem que foi tratado aí. Muitos de nós estamos brigando com o velho homem, né? Como aquele boneco que tem no posto de gasolina. Você dá um tapa nele, ele vai lá embaixo e volta. Aí você dá um pé nele, ele vai lá embaixo e volta de novo. Você pode fazer o que você quiser, que ele vai lá e volta. Essa obra é uma obra de fé. Se não crer, não entra. Amém. Mas, irmão, se você falar assim, mas eu tenho tão pouquinha fé, tem uma palavra para você hoje. Você só tem necessidade de ouvir o que o Senhor tem a te dizer. Amém. E é aí que a fé vem. A fé vem pelo
e ouvir a palavra de Deus. Amém. É isso aí, irmão. Crê só nisso aí. Só nisso. Não precisa subir o corcovado. Não. Nada disso. Apenas crer. Amém. Mas tem que ouvir. Senão não há fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o que o Senhor tem a nos dizer pela sua palavra. Amém? Vamos ver um texto aqui, se ainda dá tempo. Efésios 3, não foi Coríntios? Efésios. Perdão. Versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, capítulo 3, versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por amor aos gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Parece algo muito misterioso, muito enigmático, mas ele em seguida vai dizer o que é o mistério de Cristo. O qual noutros séculos não foi manifestado ao Filho dos homens. Ele não fala em outros séculos, seria em outras gerações. Parece como se especificasse o Antigo Testamento, que realmente esse mistério... Olha qual é o mistério. Realmente, jamais se poderia falar isso, principalmente no Antigo Testamento. E ele continua dizendo, o qual no outro século não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, a saber, então ele vai revelar o mistério, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes. Ele inclui os gentios, diz que eles são participantes do corpo, né? E são participantes da promessa. Isso aqui tinha um peso terrível no Antigo Testamento, falar que os gentios participavam do mesmo corpo segundo as promessas. Entende? Porque se entendia, a visão judaica entendia apenas que a promessa está relacionada a eles. Jamais que poderia haver a possibilidade de se pensar numa provisão gentílica. A introdução dos gentios aqui. E ele fala segundo a promessa, mas ele acrescenta uma palavrinha. Ele não fala só promessa, como era falado no Antigo Testamento, mas ele acrescenta a palavra Cristo. Segundo as promessas, participante da promessa, em Cristo, pelo... Você observa isso, irmão? A promessa, eles são participantes, o mistério que não foi revelado em outros tempos, que estava oculto, Deus revela aos apóstolos e os profetas. E qual é o mistério? Que os gentios participam do corpo junto também com os judeus e com outros também. Segundo o quê? Claro, tem uma porta, tem um caminho. Segundo a promessa, mas aquela promessa não parecia falar dos gentios, mas era um mistério. Não se podia conhecer o mistério. Mas agora ele está revelado. Não é? E essa promessa é que? Em Cristo. Em Cristo, porque, irmão, qual é a promessa fora de Cristo? O que é que os judeus têm? Uma lástima ver cristãos correndo para o judaísmo para usar kippá, talit e essas coisas. O que é que os judeus têm que os cristãos não têm? A promessa em Cristo, os gentios entraram, irmãos. Essa promessa já estava no coração de Deus, só não tinha sido revelado. Mas já estava no coração de Deus que os gentios participariam também em Cristo. E muitos judeus, como muitos crentes também acreditam que o judeu, seja ele macumbeiro, seja ele satanista, ele vai para o céu. É Cristo a porta. Amém. Se não for por Cristo, não existe outra porta. E essa promessa, irmão, Deus já tinha no seu coração a nós. Nós já estávamos no seu coração, não foi um plano B. Nós já estávamos no seu coração, porque ele agora revela que essa promessa é em Cristo. Antigamente era só promessa, e se falava de uma terra e de se entrar numa terra. Só que agora os apóstolos, por revelação do Espírito, e também os profetas, entendem que essa revelação, entendem que essa promessa é em Cristo. E em Cristo pelo Evangelho. Aqui está o texto. Em Cristo pelo Evangelho. Então ele fala do qual fui feito ministro,
qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar. Opa! Se Paulo fala que precisa anunciar, nós precisamos... Está vendo? Ele está falando do Evangelho. Ele está falando da promessa, que é aquela promessa no contexto do Antigo Testamento lá feita a Abraão. Ele está falando, é a mesma promessa. Ele está acrescentando aqui no Novo Testamento, vem a luz do Espírito, mostrando que essa promessa é Cristo. E Cristo pelo Evangelho. Então ele diz que o ministério, que o seu serviço é anunciar. Anunciar o quê? O que Paulo vai anunciar? O Evangelho. Por quê? Porque só participam da promessa aqueles que entram em Cristo por meio dessa ferramenta chamada Evangelho. Entram na terra e depois na plenitude da terra, que são duas posições diferentes. Uma é conhecer a Cristo e outra a plenitude de Cristo. Só o Evangelho. O Evangelho precisa nos apresentar a pessoa de Cristo e precisa nos apresentar a obra de Cristo. É isso que a igreja tem que ouvir. Senão vai ouvir o quê? Vai ser formada em quê? Qual é a vida da igreja, irmão? Qual é o conteúdo que a igreja tem? Qual é o conteúdo da igreja? Não é aquilo que Cristo é para ela e venceu por ela? Sim ou não? Você está satisfeito com o estatuto interno de onde você reúne? Ou o que você precisa é da pessoa e da obra de Cristo, que é apresentada por meio do Evangelho. Então ele diz de anunciar, ele usa a palavra anúncio. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Outra tradução fala o Evangelho das inescrutáveis riquezas de Cristo. Ou seja, no Evangelho estão contidas toda essa riqueza. Evangelho das inescrutáveis riquezas de Cristo. Olha o que é o Evangelho, irmão. As inescrutáveis, aqui fala as insondáveis riquezas de Cristo. O que temos que ouvir? Deus precisa ganhar o ouvido da igreja. Amém? Mas para ouvir o quê? O que o Senhor quer nos falar, irmãos? Acerca do seu Evangelho. A cristologia, né, que é o tema que faz referência a Cristo, o estudo sobre Cristo, apresenta essas duas caras. Cristo, pessoa, mas você não pode tirar as obras de Cristo da sua pessoa. Não pode ver só as obras sem a pessoa. Não pode ver só a pessoa sem as obras. Vê as pessoas, identifica-se a quem você serve, quem é o seu Senhor. Aqui está, como Ele é, porque os espíritos malignos estão mergulhados aqui. É nesse assunto que o diabo quer enganar a igreja, não é? Fala que ele é um Superman, como o diabo falou para ele, lança isso daqui abaixo, que é os seus anjos, porque está escrito, né? Aqui, ó, do pináculo do templo, você se jogando daqui, ó, dando um rasante, ó. O pessoal vai olhar e falar assim, oh, você é o Messias, eles vão crer em você. Como diz o Sandro, né? Mas se eu estava vendo o rabo dele. O Senhor não veio para vencer como Deus, nem voando como super-homem, Ele veio para vencer como homem. Amém. E venceu. Amém. E venceu. Mas foi uma tática boa, parece. Passa voando, eles vão crer rápido em você. Se joga daqui. Então aí está o diabo, querendo te mostrar um Jesus diferente. Entende? Sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que aí está Deus querendo revelar quem Ele é. Deus quer revelar quem é o seu Filho. Porque o conteúdo da igreja é o seu Filho Jesus Cristo. Sua obra, sua morte, o que Ele venceu, o que Ele ganhou pela igreja. Irmão, a igreja está muitas vezes brigando por coisas que o Senhor já venceu. Mas ela não consegue crer. Porque também não tem ouvido para ouvir o que foi vencido pelo Senhor para ela. Então está forçando barra com a carne. O que o Senhor deu para a igreja quando ressuscitou dos mortos? Se com a morte Ele nos incluiu na sua morte, mas Ele diz que na sua ressurreição Ele nos deu nova vida, nos introduziu à criação uma novidade de vida. Irmão, precisamos saber que vida é essa, senão a gente vai ficar igual papagaio falando de vida, 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 vida e só tem morte.
Porque essa vida não pode ser introduzida na igreja, a não ser pela fé. A igreja precisa ouvir e crer. Amém? E o Espírito aplicar. Por isso que você vai ver, irmãos, ainda antes de Cristo morrer e de ressuscitar. Você crê que eu posso fazer isso? Creio, Senhor. Seja feita conforme. Muitas vezes você vê essa passagem. O Senhor sempre pergunta, né, ao centurião: Senhor, manda, Senhor, porque, né, Lucas 7, daquele centurião, manda, Senhor, porque tem um enfermo, um servo dele enfermo. Eu também sou homem sob autoridade, eu estou debaixo de autoridade, fala esse vem, fala esse vai. Ele, tem um princípio aí que o centurião veio, o centurião viu, não tinha nem o Espírito Santo, e muitos crentes com o Espírito Santo não viram ainda. O Senhor Jesus chega a dizer: nunca vi tamanha fé. Que coisa, o que mais a igreja precisa, irmão, é crer no que o Senhor Jesus fez, para que ela possa adquirir, que ela possa desfrutar. Vinde, né? Vinde, comprai sem dinheiro, comei. É comida, irmãos. A igreja crê no que o Senhor Jesus fez, pelo ouvido que deu a Ele, no que Ele falou. É comida, vinde, saciai. O Senhor quer nos saciar. O Senhor quer nos fazer participar com a realidade daquilo que Ele fez. Agora Ele precisa ganhar o nosso ouvido. Precisa ganhar o nosso ouvido. Terminando aqui. E demonstrar, versículo 9, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Agora veja que o desdobramento do mistério ele fecha no versículo 10, quando ele diz: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Todo desdobramento, desde o início do capítulo 3, aparece aqui no finalzinho. E qual desdobramento? Que desdobramento é esse? É que ele diz que a igreja agora é colocada como uma vitrine para principados e potestades nos céus olhar para ela e ver não só o que é próprio dela, mas ver a revelação da sabedoria de Deus, da multiforme graça de Deus na igreja. Aquilo que nunca homem nenhum viu, que esteve oculto no coração de Deus, que agora é revelado. Mas é revelado aonde? Aquilo que faz parte da natureza de Deus, irmãos. Aquilo, a maneira como Deus é, como Deus ama, como Deus anda, como Deus faz. É essa participação que Ele quer dar à igreja. A igreja precisa respirar, viver dentro disso. Porque ela é como se fosse uma vitrine, onde principados e potestades estão pondo os olhos para ver. Eles querem conhecer aquilo que é próprio de Deus, mas Deus não quis revelar direto a eles, quis revelar através da igreja. Então precisa da igreja uma natureza própria dele, porque senão eles vão olhar para a igreja e vão ver só o Roger, vão ver o José, vão ver o João. Eles já estão cansados de ver isso, até se escandalizam com isso. Mas o Senhor não quer mostrar apenas alguns membros espirituais. O Senhor quer mostrar essa igreja, né, a fim de que a multiforme graça de Deus seja conhecida dos principados. Irmãos, o que você e eu fazemos de bem ou de errado, eles conhecem tudo. Eles não vão chegar para ver quem é fulano, já conhece fulano, Diz que nunca ninguém viu a Deus. O Filho que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Não é? Então só Cristo pode revelar a Deus, o Pai. Cristo veio, que essa provisão veio para dentro da igreja. E a igreja participa da vida e das provisões de Cristo. Amém? Da sua morte, da sua ressurreição, porque ele precisava fazer esse trabalho, porque senão não tínhamos como sair da nossa condição. Agora a igreja, uma vez que Cristo está nela, ela também precisa estar em Cristo, desfrutando dele. E no momento que ela começa a desfrutar dele, então começa a aparecer características que são dele. Então quando alguém olha, principados e potestades olham aquela vitrine e vê, olha lá a bondade de Deus. Essa não é a bondade deles. Não, Edson não se comportaria daquela forma. Entende? Esse é o testemunho que Deus quer dar do seu Filho nesse organismo que é a igreja. Mas a igreja tem que participar. A igreja não pode falar assim, não, eu tenho Jesus no meu coração e vou até quando Jesus quiser. Não. Não é suficiente no coração e às vezes nem no coração está.
Se você continuar lendo esse capítulo 3, você vai ver que muitos de nós ainda não temos a Ele no nosso coração. Falar de Cristo no coração é um passo além do Espírito. Entende? O coração onde estão as decisões, a vontade humana, o poder, a faculdade de decidir as coisas, de raciocinar, de pensar, falar do ser. Cristo habitar no coração é Cristo governar essa região. Amém? Então, o propósito de Deus, irmãos, é nos ter com Ele, representando conforme Ele é, segundo a sua natureza. Esse é o padrão que Ele escolheu para nós. E o caminho que Ele tem nos revelado para entrar nessa realidade é o ouvir aquilo que Ele tem nos dizer. E o que Ele tem nos dizer? O Evangelho. E qual é o centro do Evangelho? Pessoa e obra de Cristo. O centro do Evangelho é a pessoa de Cristo. E o centro da obra de Cristo? Morte, ressurreição e ascensão. É disso que a igreja... Esse é o conteúdo da igreja. Esse é o mecanismo pelo qual... Por isso que Paulo fala que a promessa é em Cristo pelo Evangelho. Ele entende que o Evangelho é uma arma que precisa ser anunciada. É uma ferramenta que precisa ser anunciada. Entende, irmãos? O depósito de Deus está incluído o Evangelho. O Evangelho é esse instrumento que Deus anuncia essa nova. Porque Deus sabe que só nesse anúncio é que a igreja crê pela fé e o Senhor e o Espírito aplica a realidade da obra de Cristo. É como se o Espírito viesse com toda a realidade da obra de Cristo, toda a provisão de Cristo. Não é? E diante de você, e uma vez que você crê, você prova. Já é seu, já é da igreja, o depósito já está nela. Amém? Já está nela, agora ela precisa desfrutar. E a maneira dela desfrutar é o princípio de ouvir e de crer. E crendo entrar na realidade. Amém? Só Deus pode nos fazer desfrutar de tais coisas, irmãos. Você pode fazer a força que você quiser. Posso fazer a força que eu quiser. Não adianta, eu já vi muitos irmãos falar assim, não, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Fala a verdade da Bíblia, mas não estão misturadas com fé. Eu sou mais do que vencedor, eu sou isso, aquilo, um mau testemunho que dói até a alma. Interessante você ser um vencedor e ter tanto mau testemunho, ser tão difícil. Quem fala do teu testemunho não é você, não sou eu. São as pessoas. Elas que estão te vendo. Elas que sabem o que é real em você e o que não é. E nós precisamos ser bem realistas, né, irmãos? Na carne nós provamos tudo que é ruim, mas em Cristo realmente somos mais do que vencedores. Não podemos nada sem Ele. Contudo, tudo podemos naquele que nos fortalece. São duas realidades. Duas realidades. Então não se trata de repetir palavras. Tem segmentos que só repetem palavras. Sou isso, sou aquilo, somos aquilo outro, somos aquilo outro. Mas no pé está no chão, não sai do chão. O Senhor nos deu ouvido, irmãos, de ouvir essa fé simples que o Senhor propôs para nós. Amém? Amém? Simples, irmão, simples. Ouvir, quer ganhar o nosso ouvido. Ouça. Como diz o profeta, ouça-me atentamente, ouve-me atentamente, ouça-me. E a vossa alma se deleitará na gordura. Comei, ouça, vinde a mim, comei. O assunto é Ele, irmãos. E nunca chegaremos a nem de longe nos parecer com Ele, se não temos esse princípio. O Senhor nos ajude. Amém, irmãos? E nas próximas reuniões a gente possa tocar um pouco. Vamos dar, se Deus quiser, continuidade a isso, já começando a tocar em pontos relacionados às provisões de Cristo. Amém? E que o Senhor nos dê esse ouvido. Amém. Diante dele, de ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer através da sua palavra. Amém? Amém? Vamos orar. Vamos orar.